A Ucrânia transformou fazer o impossível em uma forma de arte durante sua guerra contra a Rússia. O país nunca deveria suportar o imenso poder da invasão inicial da Rússia, mas conseguiu. Mesmo com ajuda militar, esperava-se que as defesas da Ucrânia colapsassem pela estratégia russa, mas não ocorreu. Graças aos drones, a Ucrânia destrói tanques, artilharia, sistemas de defesa aérea e até alvos dentro da Rússia. Algo impensável para os russos em fevereiro de 2022. A Ucrânia fez o impossível de novo e destruiu um helicóptero de ataque russo de cerca de 10 milhões de dólares. Detalhe: a arma escolhida pela Ucrânia custa $500 e surpreendeu a Rússia. Em 29 de setembro, a Euromaidan Press informou que o comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia publicou no Telegram imagens de um ataque considerado impossível. O 1º Batalhão Kizak 5 da Ucrânia, chamado Predadores das Alturas, realizou o ataque. Esse batalhão faz parte da 59ª Brigada de Assalto, separada da Ucrânia, e seu ataque conseguiu destruir um grande ativo russo, um helicóptero Mi-8. Então, como a Ucrânia conseguiu fazer isso usando uma arma de $500, a resposta vem em instantes. Antes disso, é importante analisar o Mi-8 para entender por que era um alvo tão relevante para a Ucrânia. Embora o Mi-8 seja chamado de helicóptero de ataque, isso é apenas parte do que ele faz. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas da República Tcheca afirmam que os Mi-8 russos foram projetados para serem multifuncionais. Verdadeiros coringas no campo de batalha. Projetado no estilo russo, com rotor principal de 5 pás e rotor de cauda de 3, o Mi-8 é um dos helicópteros militares mais usados no mundo. É um dos exemplos cada vez mais raros de a Rússia acertar em muitos aspectos com uma de suas plataformas aéreas. Atualmente, os Mi-8 são operados em 49 países, porque oferecem um nível de versatilidade raramente visto em um helicóptero. O Mi-8 tem como principal função transportar pessoal, contando com sistemas de navegação e informação considerados excelentes pelo Ministério Tcheco, que garantem voos seguros dia e noite, mesmo em condições meteorológicas adversas. Algumas versões do helicóptero têm compartimento para VIPs, mostrando que o Mi-8 é o favorito da Rússia para transportar pessoas importantes no campo de batalha. É verdade que se trata de um helicóptero da era soviética, como grande parte do equipamento que a Rússia está utilizando contra a Ucrânia. Mas, diferente dos tanques antigos e da artilharia rebocada, os Mi-8 ainda não são obsoletos. Eles têm uma velocidade de cruzeiro de cerca de 200 km, ou aproximadamente 124 milhas por hora, e são capazes de transportar 24 pessoas, ou até 4.000 quilos de carga. Isso equivale a mais de 8.800 libras, sugerindo que este é um helicóptero projetado para realizar trabalhos realmente pesados. Mas espere um segundo, o Mi-8 foi chamado de helicóptero de ataque antes, mas parece um helicóptero de carga. Na verdade, ele é os dois. Odin destaca em seu perfil do Mi-8 que há diversas formas de esse helicóptero causar danos, caso a Rússia opte por usá-lo assim. O modo mais óbvio é usar as pessoas a bordo. O Mi-8 tem várias janelas na cabine interna, permitindo que soldados atirem armas pessoais pelos lados. Rajadas de metralhadora podem atingir quem tentar interferir nas operações deste helicóptero. Mas, na verdade, isso é o menor dos problemas para um alvo em potencial. O Mi-8 conta com várias armas montadas nas asas, o que lhe garante reputação tanto como helicóptero de ataque quanto de carga. Conforme o uso desejado pela Rússia, o Mi-8 pode receber metralhadoras de 7,60 e 2 mm, ou uma arma de 12,7 mm. Se o Mi-8 for destinado a lidar com alvos no solo, ele pode ser equipado com até 6 mísseis, guiados antitanque, 2, X ou antitanque, 3. Se o objetivo for poder de fogo explosivo, a Rússia pode equipar até 6 pods de foguetes de 57 mm, 16 foguetes totalizando 96. O Mi-8 pode receber 2 pods de 80 mm com 20 foguetes cada, se for necessário mais poder de impacto. E falando em poder de impacto, o helicóptero também é capaz de lançar bombas.
Bombas russas de 250 e 500 kg podem ser transportadas em um Mi-8. O mesmo se aplica a 2 casulos de canhão de 23 mm. Sobre os foguetes, Odin diz que a Rússia também tem alternativas. Projéteis autoexplosivo antitanque, antiblindagem, fumaça, incendiários e de fragmentação de autoexplosivo podem ser disparados deste helicóptero. A questão é que, mesmo antigo, o Mi-8 continua um adversário formidável. Quando a Rússia não o está usando para transportar tropas, ele pode ser equipado com tantas armas que representam uma ameaça para vários alvos terrestres. Claro, não é a arma perfeita. Um Mi-8 não vai vencer uma batalha contra um caça tão cedo. Mas mesmo que fosse apenas pela sua capacidade de transporte de carga que a Ucrânia tivesse que se preocupar, esse helicóptero robusto ainda valeria a pena ser derrubado dos céus para sempre. Isso nos remete ao prometido anteriormente, como a Ucrânia derrubou o Mi-8 russo em 29 de setembro. O Kiev Post informa que a Ucrânia derrubou o temível helicóptero de ataque russo com uma arma famosa em sua luta contra a Rússia. Sim, foi um drone de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa, que destruiu o Mi-8 da Rússia. E isso não é especulação. Não é um caso em que um míssil fez o trabalho, e a Ucrânia diz que foi um drone. A Ucrânia possui imagens como provas, compartilhadas pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados. O comandante Robert Brovdi, conhecido como Mudiar, compartilhou imagens que provam que a Ucrânia destruiu um helicóptero russo com um drone barato. No Telegram, Mudiar publicou 2 vídeos. O primeiro mostra as consequências imediatas do ataque de drone visão em primeira pessoa ucraniano a um helicóptero que ele achou ser um Mi-28. Esse vídeo inicial de 30 segundos parece ter sido gravado por outro drone ucraniano e mostra o helicóptero russo explodindo em uma bola de fogo depois de ser atingido por alguma coisa. Ver o que pode ser esse algo é difícil nas imagens iniciais, já que o Mi-8 se transforma em uma bola de fogo fumegante antes de despencar ao chão após o ataque da Ucrânia. E daí alguém pode pensar? O vídeo é impressionante, mas não dá para afirmar se a Ucrânia usou um drone visão em primeira pessoa para derrubar o Mi-8 russo. Mudia deve ter concordado. Em uma segunda postagem no Telegram, Mudiar corrigiu sua mensagem inicial e confirmou que a Ucrânia derrubou um Mi-8. 1 minuto de filmagem mostra detalhes e confirma como o ataque ocorreu. Agora, as imagens não são de outro drone ucraniano filmando o ocorrido com o Mi-8 russo. Ela vem do drone que causou o dano. As coisas são vistas da perspectiva do drone visão em primeira pessoa, enquanto ele voa pelo ar a caminho do seu alvo. Aos 10 segundos, o Mi-8 da Rússia surge no horizonte. Em segundos, o drone visão em primeira pessoa da Ucrânia fica a poucos metros. Ele gira levemente para a direita, permitindo que o drone se posicione bem na trajetória do Mi-8. O piloto do helicóptero de ataque não viu o drone se aproximar ou não conseguiu reagir, mas isso não importa. O drone ucraniano atinge a lateral do helicóptero russo e a tela escurece. Detonação feita, helicóptero derrubado. O vídeo retorna às imagens gravadas de longe, que Mudiar já havia compartilhado. No entanto, um pouco mais é acrescentado ao final do vídeo, de 1 minuto. Outro drone ucraniano chega ao local, mostrando os destroços em chamas do helicóptero russo no chão. Não há dúvida neste momento, a Rússia perdeu um de seus helicópteros mais valiosos, graças a um único drone visão em primeira pessoa ucraniano. Segundo o Defense Blog, em relatório sobre o ataque impossível da Ucrânia, o drone era um Shrike 10. Longe de ser o drone mais impressionante no arsenal cada vez maior de veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, o Shrike 10 recebe esse nome, porque é um drone visão em primeira pessoa, com apenas 10 polegadas, que pode ser equipado com uma ogiva PG-7M. Embora o drone em si talvez não seja a primeira arma que alguém pensaria para derrubar um Mi-8, essa ogiva tem poder suficiente para cumprir a missão. É um foguete antitanque autoexplosivo, antitanque, capaz de destruir blindagens muito mais pesadas que as do Mi-8. A Ucrânia reaproveitou esse foguete poderoso para o Shrike 10. O dia 29 de setembro provou exatamente do que ele é capaz com um foguete antitanque ao enfrentar um helicóptero de ataque.
O Defense Blog acrescenta que o que a Ucrânia acabou de fazer é apenas a segunda ocorrência confirmada do país conseguir derrubar um helicóptero Mi-8 usando um drone visão em primeira pessoa. Existem poucos exemplos por um motivo. Drones visão em primeira pessoa que são pilotados remotamente, usando transmissões de vídeo em tempo real, tornaram-se uma das ferramentas mais eficazes da Ucrânia para atacar tanques, artilharia e alvos logísticos, diz o Defense Blog. No entanto, usá-los contra alvos aéreos móveis segue difícil devido à alta velocidade, trajetórias imprevisíveis e janelas de engajamento curtas. Isso é claro nas imagens já descritas. Foram apenas segundos entre o surgimento do Mi-8 russo no horizonte e o acerto direto do drone ucraniano. O operador do drone precisou de atenção para identificar o equipamento russo se aproximando e agir rapidamente para posicionar seu drone e atingir o alvo. Esse ataque foi muito raro e a Ucrânia não pode repeti-lo com frequência. Mas conseguiu fazer isso em 29 de setembro e a Ucrânia causou sérios danos com o ataque. Segundo o Defense Blog, além de destruir o helicóptero, a Ucrânia matou alguns soldados russos. O piloto do Mi-8 aparentemente não estava incluso. Blogueiros militares pró-Kremlin disseram que toda a tripulação do Mi-8 foi evacuada e não houve vítimas. Isso parece ser mentira, segundo o Defense Blog. O portal afirma que relatos posteriores apontam que o helicóptero russo levava 5 pessoas, das quais 3 morreram. As outras 2 tiveram queimaduras graves na bola de fogo do ataque de drone ucraniano e estão em estado crítico. Como a Rússia reagiu? Negou tudo, exceto que a Ucrânia derrubou um Mi-8. O canal Voivodar Broadcast no Telegram compartilhou a mentira de que estava tudo bem com a tripulação do Mi-8 destruído. Está tudo bem, afirmou o canal. A infantaria resgatou a tripulação e os evacuou. Muito obrigado a eles por isso. O canal acrescentou que os ucranianos erraram o tipo de helicóptero. Esse foi um erro legítimo que já foi corrigido. E quanto aos pilotos do Mi-8, os pilotos foram excelentes. Eles controlaram o helicóptero em chamas e pousaram em segurança, segundo a transmissão do Voivodar. O que se vê nas imagens da Ucrânia não parece um pouso seguro. Parece um Mi-8 despencando para o chão em chamas. Não houve pouso, apenas uma queda. E todos a bordo provavelmente morreram ou ficaram gravemente feridos. Foi mencionado anteriormente que esta não é a primeira vez que a Ucrânia consegue derrubar helicópteros russos enquanto estão em voo. Em agosto, o Kiev Post relatou que a Ucrânia usou drones DARTS, visão em primeira pessoa, para derrubar um Mi-8 e um Mi-28 em 2024. Novamente, vídeos foram divulgados com resultados devastadores para a Rússia. Segundo o Kiev Post, o Mi-28 levava uma equipe de assalto. A equipe nunca chegou ao ataque do qual deveria participar em Kursk, que foi onde o ataque aconteceu. Quanto ao Mi-8, a Ucrânia o avistou voando baixo e passou 10 minutos perseguindo-o. Operadores de drones ucranianos previram o trajeto do helicóptero de ataque e lançaram um projétil direto na cauda. Talvez os operadores do Shrike 10 tenham feito o mesmo em 29 de setembro. A diferença entre o que a Ucrânia fez em 2024 e o que alcançou com seu drone visão em primeira pessoa em setembro. Drones dardo usados pela Ucrânia no ataque anterior custam $1.000 cada. Ainda é muito baixo comparado ao custo de um Mi-8. Em setembro, a Ucrânia cortou gastos pela metade e dobrou o retorno sobre o investimento. Um Shrike 10 custa $500 para construir, enquanto um Mi-8 sai por cerca de $10 milhões à Rússia. O ataque da Ucrânia não foi apenas o mais próximo do impossível que se pode chegar. Também foi extremamente econômico. A Ucrânia destruiu um helicóptero de ataque que valia 20 mil vezes mais que a arma usada no ataque. É um retorno sobre o investimento incrível para qualquer um e tornará o ataque à Ucrânia ainda mais doloroso para a Rússia. A Rússia não deve achar consolo no fato de a Ucrânia ter gasto um míssil caríssimo para destruir seu Mi-8. Um helicóptero russo foi abatido por um drone visão em primeira pessoa básico na guerra da Ucrânia. Uma arma montada com quase nenhum material destruiu um helicóptero que estava entre os melhores já feitos pela União Soviética.
Isso não é apenas doloroso para a Rússia, é constrangedor. O Mi-8 tem muito poder de fogo caro, mas isso não adiantou contra o drone de 25 centímetros da Ucrânia. Não se sabe se este helicóptero de ataque estava armado. Mesmo assim, o piloto não conseguiria disparar. O drone ucraniano estava no Mi-8 antes de a Rússia notar o ocorrido. A Rússia pagou o preço. Se o Defense Blog estiver certo, não foi apenas um helicóptero de 10 milhões de dólares que a Ucrânia destruiu. Relatórios apontam 5 pessoas a bordo, 3 mortos e 2 gravemente feridos, mas ainda sem confirmação oficial. Por mais insensível que possa parecer dizer isso, todos esses são custos adicionais ao próprio Mi-8, pelos quais a Rússia agora precisa prestar contas, tanto financeiramente quanto em relação ao enfraquecimento de seus ataques no campo de batalha. E tudo isso nos leva ao que isso significa para a guerra na Ucrânia. Primeiro, é importante recuar um pouco. Por mais impressionante que esse ataque quase impossível tenha sido, ele não é nenhum tipo de divisor de águas na guerra. A localização exata não foi divulgada, mas relatos indicam que o helicóptero caiu no leste da Ucrânia. Está claro que a Ucrânia derrubou um helicóptero que levava soldados russos para ataques em região controlada por Putin. Além disso, a destruição de um único Mi-8 provavelmente não terá muito impacto direto na guerra da Ucrânia. O que isso mostra é que a Rússia ainda é incapaz de lidar com as técnicas muitas vezes engenhosas e econômicas que a Ucrânia usa para causar sérios danos ao seu exército. Investir $500 e obter mais de 10 milhões de retorno é impressionante. A estratégia da Ucrânia contra a Rússia se baseia em ameaças pequenas e baratas, e as tropas de Putin ainda não têm resposta para isso. O simples fato é que ativos caros como helicópteros não deveriam ser derrubados por drones, mas estão sendo. E a Rússia parece incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. A revista The Economist destacou esse problema em um artigo de setembro de 2024, onde examinou a batalha entre os drones da Ucrânia e os helicópteros da Rússia. Ela usou o exemplo mencionado anteriormente da Ucrânia, utilizando drones DART, visão em primeira pessoa, para destruir um par de helicópteros russos, para argumentar que essa poderia ser, e talvez devesse ser, uma tática que a Ucrânia deveria explorar mais. Pilotos de helicóptero têm formas de se proteger. A revista The Economist comentou como a Rússia pode lidar com a perda de equipamentos milionários para drones baratos. Embora os flares que eles usam para distrair mísseis teleguiados por calor sejam inúteis contra drones, as aeronaves de ataque podem usar seus canhões automáticos contra eles. Se falhar, o piloto pode usar manobras evasivas ou acelerar para escapar, mesmo que isso signifique abandonar a missão. As imagens do ataque de 29 de setembro mostraram que o piloto do Mi-8 russo teve pouco tempo para reagir. Arrancada de velocidade e armas a bordo não são a resposta. Especialmente as últimas não conseguem resolver o problema dos drones ucranianos para a Rússia. Nenhum míssil ou bomba do arsenal de um Mi-8 é eficaz contra um drone visão em primeira pessoa de $500. As metralhadoras do helicóptero seriam úteis, mas exigem reflexos rápidos do piloto. E se a Ucrânia perder um drone em um encontro com um Mi-8 e daí? O drone custa $500. Outros podem ser enviados em minutos, um após o outro. Um Mi-8 precisaria destruir 20 mil drones de $500 da Ucrânia, antes que o país admitisse que o esforço não compensa para um ataque. Isso simplesmente não está acontecendo. Quando a Ucrânia envia um drone para atacar um helicóptero, basicamente não tem nada a perder e só a ganhar. Conceito semelhante surgiu na brilhante Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Embora essa operação tenha tido um custo óbvio em termos da inteligência reunida para realizá-la e dos veículos usados para transportar os drones, visão em primeira pessoa da Ucrânia até os locais necessários, os próprios drones eram pequenos veículos aéreos não tripulados do tipo quadricóptero. Eram baratos, com pequenas bombas, e conseguiram destruir bombardeiros russos bem mais caros. Segundo o Instituto Lowy, os robôs baratos da Ucrânia custam caro para a Rússia. E isso ficou evidente em 29 de setembro. Não foi só a Ucrânia realizando o impossível, mas mostrando como uma guerra assimétrica, com orçamento limitado, pode ser eficaz contra um exército muito mais caro. A Ucrânia continua encontrando novas maneiras de prejudicar a Rússia.
Isso está custando à Rússia milhões, se não bilhões de dólares nesse processo. Talvez isso, mais do que qualquer outra coisa, acabe sendo a chave para a Ucrânia vencer sua luta contra a Rússia. Em 29 de setembro, 10 milhões de dólares foram gastos em uma guerra que, segundo os Estados Unidos da América, já custará à Rússia mais de 200 bilhões até dezembro de 2024 e custaria ainda muitos bilhões a mais. É todo o dinheiro sendo extraído do cada vez menor cofre de guerra de Putin. E isso, mais do que o ato físico de perder um Mi-8 Bal e vários soldados, pode ser o que mais machuca a Rússia. Agora, a Rússia já gastou recursos demais na Ucrânia. Isso não é um problema apenas em relação à própria guerra. O caos aguarda Putin e seus aliados após a guerra na Ucrânia, devido à visão limitada da Rússia sobre o conflito. Saiba mais em nosso vídeo. Lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar mais ataques de drones da Ucrânia contra a Rússia.